até a terceira idade de ouro. A Terra era um paraíso com seres de um DNA magnífico, mas depois houve a queda do homem. E hoje nós vamos falar a respeito disso. O que foi essa queda do homem? O que nós fizemos para estar tomando na cabeça até agora, presos, de certa forma, em 3 barreiras de frequência? Então, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Como é que a gente vai fazer para se espiritualizar sempre com alegria? Mas para quando a gente terminar aqui, a gente ter a opção de escolher se queremos encarnar aqui de novo ou se podemos ir para orbes mais elevados. E vamos falar também que é cada um na sua. Por exemplo, a minha mãe, quando eu disser para ela, vamos para orbes mais elevados, vamos trabalhar para isso, eu tenho certeza que ela vai me perguntar, lá tem caipirinha? Porque se não tiver caipirinha, eu não vou. Há muito, muito tempo atrás, neste quadrante da galáxia, após os trabalhos de criação divina dos Elohim, os construtores da forma, foi anunciado que o planeta Terra, assim como outros orbes, estavam prontos para serem habitados. O nosso desenvolvimento como raça humana se desenvolve em 7 raças raiz e 7 sub-raças. No plano original da Terra, assim como outros orbes similares, estava previsto que cada uma dessas 7 raças raiz se desenvolveriam num período de 14 mil anos cada uma, ou seja, em aproximadamente 98 mil anos, estaríamos bem como humanidade. E veio para a Terra a primeira raça raiz, conhecida como a raça dos deuses, que se desenvolveu onde hoje fica o Polo Norte. A segunda raça raiz se desenvolveu no continente chamado Hiperbóreo, no extremo norte, que abrangia a parte norte da Ásia e se estendeu pela Suécia, Noruega e parte das Ilhas Britânicas até a Groenlândia. Lembrando que aproximadamente 800 mil anos atrás, o mapa da Terra era um pouco diferente. Para quem está esperando a gente falar de Lemúria e Atlântida, vem aí, hein? A terceira raça raiz desenvolveu-se no continente da Lemúria e atingiu o sucesso também. Foram 3 idades de ouro, não é? O nome dos Manus dessas raças não é conhecido justamente porque elas evoluíram conforme o planejado e terminaram a sua evolução no tempo previsto de 14 mil anos. A palavra Manu vem do sânscrito, cujo significado é progenitor e legislador das evoluções de Deus na Terra. São chamas-gêmeas ascensas designadas por Deus para patrocinar e encarnar a imagem crística de determinada evolução ou onda de vida conhecida como raça raiz. Este é o suposto mapa do continente de Mu, também conhecido como Lemúria, e possíveis migrações dessa civilização na crosta terrestre. Sabemos hoje que remanescentes lemurianos que conseguiram se salvar de tantos cataclismos hoje vivem em harmonia sob a crosta terrestre na rede Agartha e seguem nos auxiliando. Inclusive, trabalham conosco nos atendimentos de cura do nosso grupo Pilares de Luz. A quarta raça raiz se desenvolveu sobre o continente de Atlântida, regida pelo Manu, Lord Himalaia, e no início foi bem, até que a maioria de nós começou a encarnar aqui, e aí a coisa encrespou. Então, o que foi o pecado original? Quem ainda está pensando em Adão e Eva, a maçã, já descobriu que isso é uma metáfora, não é? Então, nós estávamos aqui, não sei se nós, né? Porque eu não me lembro, não sei se eu estava aqui, quem dera, mas se nós decaímos até agora é porque besteira a gente aprontou. Mas, enfim, éramos espíritos ligados com o divino diretamente. O espírito é muito maior. Alguns dizem que é a nossa meta. O espírito se lembra quem nós somos, de onde viemos,
muito mais inteligente. Teóricos afirmam que ele é 144 vezes maior do que a nossa alma. Quem já ouviu falar de fragmento de alma? Então, para caber aqui nesse avatar, a gente tem a alma, que é o que cola o corpo físico ao espírito. E como já aconteceu várias vezes, rola um esquecimento. E com isso nós precisamos nos questionar para ver se a gente lembra. Saber quem nós somos, o que a gente quer, qual é a nossa meta. E irmos recordando da nossa jornada cósmica, de que já fomos totalmente do bem, pois somos filhos micaélicos, e parar de andar para trás. Parar de fofocar da vida dos outros, de querer que o outro se ferre. Nós estamos na mesma nave e seria muito legal subirmos todos juntos. Reza a lenda que a Atlântida alternava de forma material, em terceira dimensão, para a colônia imaterial, em quarta dimensão, de tempos em tempos, pois houveram vários afundamentos, não foi um só, e que hoje ela ainda permanece como uma colônia astral. Fomos perdendo o contato com a fonte criadora e abusando do nosso livre-arbítrio, deixando o ego assumir. E com isso nossos corpos foram se densificando, fomos perdendo a sabedoria para evoluirmos como filhos de Deus, perdendo fitas do nosso DNA e uma série de coisas legais, como capacidades telepáticas, tecnologia, e essa foi a maçã que a gente comeu. Hoje em dia, a grande maioria de nós representa a quinta raça raiz ariana, e vamos apresentar algumas teorias sobre o pecado original, uma vez que nós não podemos afirmar qual versão está totalmente correta, pois nós não nos lembramos de nada, rolou um apagão, não é? Se você pessoalmente se lembra, escreva aí nos comentários. Foi dada a sugestão, e até com boa intenção, por Caligasto, Lúcifer, nós não vamos entrar em detalhes, para encarnarem aqui almas despatriadas, digamos assim, que precisavam evoluir e foi permitido. Quem são essas almas? Provavelmente eu, você, a torcida do Corinthians, que está encarnada até hoje. E isso atrasou consideravelmente o nosso ciclo. Alguns dizem que nós somos os anjos caídos da rebelião de Lúcifer. Nós escolhemos ele, não Deus, e somos os grandes causadores deste atraso. O fato comum é que para sairmos dessa, precisamos começar a viver e ser da luz. Para ser da luz, precisamos abrir mão de várias delícias terrenas com disciplina, e isso a maioria de nós não está a fim de fazer, não é? Acreditem ou não, mas dizem também que desde o início a Terra foi construída exatamente com este propósito de abrigar espíritos exilados que já haviam tido experiências em outros orbes durante milhões e milhões de anos sem sucesso. Vamos dar um exemplo. Os colocaram, ou nos colocaram em Marte, não deu certo porque foi corrompido todo o povo que estava lá. Então foram, por exemplo, para Vênus, também não deu certo. Então vieram para a Terra, ou viemos para a Terra. E hoje em dia o planeta Terra é um dos mais atrasados do braço de Órion. De acordo com os nossos estudos, eles vieram de Capela, das guerras de Órion, podem ser mercenários de guerra, almas traumatizadas pela guerra, despatriados, pois alguns tiveram seus planetas destruídos, invadidos, para fazer um processo terapêutico evolutivo aqui. Alguns deles, como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, conseguiram ter sucesso e ascenderam. E quando aconteceu tudo isso, bem, existem divergências entre linhas de tempo terrestres e não terrestres, mas a maioria concorda que o cérebro e características genéticas da raça primitiva terrestre receberam um upgrade para comportar esses exilados que possuíam características genéticas mais evoluídas. Dê um pause na palestra do Tony Roberts do canal Arcas Ramatiz. O chamado elo perdido, aquele salto evolutivo
que os cientistas mais céticos não conseguem explicar até hoje, mas que são elucidados por canalizadores, ufologistas, pesquisadores, os precursores como Erich von Däniken, Zecharia Sitchin e tantos nomes atuais, falando, por exemplo, do projeto Anunnaki. Os primeiros habitantes de Atlântida achavam que seriam boas influências para esses exilados, que daria tudo certo. Porém, parte deles acabou sendo contaminada psiquicamente, esqueceram de quem eram. Claro que com uma ajudinha dos seres da não-luz que se alimentam de energias baixas, e muitos deles estão aqui até hoje, representando o chamado governo oculto que até hoje suga a nossa energia. Muitos de nós ainda não completamos o nosso plano divino e seguimos encarnando e desencarnando aqui sem nos lembrarmos de quem somos e da nossa conexão com o divino. Outra teoria é que os draconianos, no intuito de dominar e sugar as energias dos habitantes do planeta Erg, também conhecido como Maldek, é isso que eles fazem, né? Eles sugam a energia e descontrolam e criam celeuma. Eles explodiram esse planeta e tanto os invasores como os invadidos foram exilados aqui. Chegando na Terra, eles continuaram a sua rotina até que foi intimado um grupo suficientemente hábil, chamado de Os Guardiões, que conseguiram contê-los. Aonde? Aqui mesmo, dentro de um sol negro localizado em quarta dimensão no centro da Terra. E de lá, eles continuam a atuar sobre nós até hoje, sobre o nosso mental, corrompendo governantes, as mídias, no intuito de conseguirem que bastante gente pense em guerra, fale de guerra e, finalmente, que alguém ainda mais louco aperte um botão para explodir o planeta, pois eles acham que assim eles ficarão livres. Só que não. O bem sempre vence o mal e já é tempo. O fato é que nós alimentamos aqueles que querem nos comandar com os nossos sentimentos de raiva, descontrole, e precisamos parar com isso. Então, voltando a assuntos mais brandos e apresentando algumas saídas. Em cada ciclo de 14 mil anos, existem 7 ciclos menores, nos quais cada um dos 7 raios principais é trabalhado. Para você que chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Existem 7 raios principais, cada um regido por um mestre ascenso, um arcanjo, um Elohim e seus complementos divinos. Cada raio possui qualidades e virtudes que nós, réis mortais, precisamos desenvolver, realizando o nosso plano divino. Vídeo no card das nossas 7 aulas falando a respeito. Geralmente, em cada ciclo de 2.000 anos, surge um avatar que estimula o nosso desenvolvimento. No nosso tempo recente, houve a sexta dispensação crística, ou seja, a atuação do sexto raio, que começou antes do bem-amado Jesus e terminou por volta de 1954, quando teve início o 7º ciclo. Agora, o bem-amado Saint-Germain é para a Terra o nosso orientador. Segundo os livros da Ponte para a Liberdade, ele fica conosco até meados do ano 3954. Se você ainda não o conhece ou tem se esquecido de falar com ele, nós temos alguns vídeos falando da sua trajetória, encarnações, os seus decretos e exercícios aqui no canal. Como estamos hoje? Bem, a superpopulação da Terra é formada em sua maioria por seres da quinta raça, juntamente com muitos povos remanescentes da quarta raça raiz lá de Atlântida. Bom, muitos dos mestres viveram em Atlântida, mas ascensionaram, só que eles estão abnegados aqui, tentando nos ajudar até que a última alma ascensione. Um resumo rápido e se você estiver gostando, dê o seu like, por favor. No início, a Terra era um paraíso,
3 raças mais evoluídas viviam aqui em harmonia e a grande maioria cumpriu o seu plano divino. Durante a 4ª raça raiz estavam aqui os Atlantes, alguns lemurianos, alguns homens primitivos, e nós fomos chamados mais uma vez a escolher a luz e evoluir aqui na Terra. Quando eu digo nós, significa em sua maioria, ok? Exilados e até clones que foram criados para formar um exército maior contra os draconianos, insectoides, reptilianos, Anunnakis. Alguns dizem que essa foi a grande briga de Lúcifer, fazer com que essas almas de exilados e principalmente clones evoluíssem em algum lugar em vez de ficar no limbo. E este era o grande desafio, este era o plano divino, convivermos no caminho do bem, nos ajudarmos e finalizarmos este ciclo. No ápice de tudo, ainda rolaram guerras entre Atlantes e Lemurianos, magos negros e magos brancos, a redução das nossas capacidades evolutivas e DNA no projeto Anunnaki, alguns cataclismos, e ao invés da coisa melhorar, a coisa foi piorando. Nós nem falamos de Sanat Kumara, da chama trina, que é para não complicar, mas temos vídeos aí no canal. Agora, no meio da nossa louca rotina, precisamos ter tempo e disciplina para recordar de tudo isso, orar, pois a oração tem um poder magnífico, não é? Se reconectar com a luz que existe em nós. A 5ª raça raiz tem como missão principal o desdobramento do intelecto humano. Dizem também que já temos alguns integrantes da 6ª raça raiz encarnados e que ela terá o seu apogeu na América do Norte. A 5ª raça raiz precisa desenvolver o intelecto humano no sentido de pensar, questionar e recordar que não somos da Terra, mas sim, estamos na Terra e devemos ser mais brandos no nosso viver, sem cair nas pegadinhas de descontrole da Matrix. É difícil, mas quem trabalha o despertar diariamente sofre menos. Precisamos questionar o normal da internet, por exemplo. Ferramentas como o Google são comerciais. Se um dia eu convier a ela dizer que o preto é, na verdade, azul por algum motivo do interesse dela, é capaz de 97% dos usuários concordar. As inteligências artificiais, as novas tecnologias podem ser muito boas ou não. Depende de quem fabrica, do intuito. Se for do governo oculto, pode até vir a anular a nossa consciência, que é justamente o oposto do que nós viemos fazer aqui. Segue dica do livro do Carlão. Somente agora os representantes da 7ª raça começam a encarnar e é dito que o apogeu do seu desenvolvimento será por aqui, no continente sul-americano. Olha aí a Amazônia. Se você está desmatando, aproveite e faça uma canoa, porque você vai navegar. Quanto mais a gente desperta e ama o planeta e cuida, menos desgraça acontece, não é? À esquerda, o previsto mapa da nova Terra, não sabemos se e quando isso vai acontecer, e à direita, o mapa de 800 mil anos atrás. Pois é, as lições se repetem até que a gente aprenda a lição. Temos informações pela Ponte da Liberdade que os manus dessas raças são os seguintes: 5ª raça, Vaivasta; 6ª raça, Lord Meru; 7ª raça, Lord Saitro, que também é conhecido como Grande Diretor Divino, que atualmente trabalha no Conselho Kármico e é o tutor de Saint-Germain. Se você curte o tema, vídeo no canal.
Por isso que se fala tanto do tempo de despertar a consciência, pois hoje a Terra está assim, como nós, sendo impulsionada a nossa iniciação cósmica. E quem nega ou não entra nesse fluxo, nesse contato direto com a fonte criadora, vai estar na mesma condição ou estado moral das almas retardatárias dos tempos de Atlântida. Com a queda do homem, nasceu tanto o conselho kármico para ver se estamos despertando, quanto barreiras de frequência para os seres da não-luz pararem de entrar aqui ao seu bel prazer e também para a nossa psicosfera não contaminar outros orbes. Com essa barreira de frequências, qual é a nossa opção? Eu vou subindo, subindo em direção ao eu sou. Quando eu descobri que essa barreira de frequências estava aí, que vai até, ao meu entendimento, até a 7ª dimensão, e eu tenho que ultrapassar isso para chegar no meu eu sou, eu me imagino batendo ali naquela barreira de frequência, falando, eu sou, eu estou aqui, quero sair daqui. Eu conheço pessoas cujo eu sou está lá na 32ª frequência. Mas aí a gente estuda bastante o entrelaçamento quântico, lê o Yogananda, conversa com o pessoal do despertar e entende que com fé e concentração a gente chega lá. Quando a gente faz um movimento introspectivo, eu não gostava de meditar. Hoje em dia tem um momento do dia que eu falo, agora eu preciso de 20 minutos para mim, para eu introspectar. Aqui no canal tem, vou deixar no card, a conexão com o Eu Sou. Mas qualquer tipo de meditação é válido, desde que antes você chame os seus mentores. Eu faço sempre uma oração para o Arcanjo Miguel, se visualize aí no seu Merkaba, porque o que não nos contam é que para algum lugar a gente vai e é bom que estejamos protegidos. A nossa galáxia, que nunca tivemos uma imagem real dela, nunca saímos, pelo menos oficialmente, para ter uma foto, então é tudo especulação. Mas ela está repleta de naves amigas e não amigas. O braço de Órion possui naves não confederadas em disputa, assim como naves da Confederação, da Federação Galáctica, tentando nos proteger e também resgatar espíritos mais elevados, a chamada Operação Resgate. Graças a Deus, e só a Ele, existem diversos seres aqui tentando nos ajudar nessa transição planetária. O Diretrizes Planetárias, a Confederação Galáctica, o comando do bem-amado Arcanjo Miguel. Na dúvida, chame sempre Arcanjo Miguel. Diversas colônias intraterrenas, subaquáticas. Quem nunca ouviu o Trigueirinho falar do povo de Erx, por exemplo? Os bem-amados mestres ascensos, arcanjos, Elohim. Aí do seu lado, o seu anjo da guarda está de prontidão. Não se assuste, ele pode não ser um anjinho. Assista o nosso vídeo falando sobre os mentores. Ei, mas então, na prática, como é que a gente faz para viver e não só sobreviver aqui no planeta Shan, também conhecido como Urântia? São orações diárias, são conexões diárias, é você afinar com o seu anjo da guarda para te iluminar. Quando a gente vai dormir e tem o desdobramento, a gente precisa rezar à noite para ir para lugares elevados, ir a palestras, dá para ir num museu que diz a história inteira do Jesus Cristo. Dá para você pedir à noite a companhia dos seus mentores e amparadores, seu Santo Cristo pessoal, anjo da guarda, para ir para lugares bacanas e acordar revigorado. Antes de colocar o pezinho para fora da cama, já imaginar aquela luz dourada no seu dia todo. O que pode acontecer se eu não rezar à noite? Pode ser que um obsessor dessa ou de outra vida venha te atazanar à noite. A gente vai tentando, não é? Sem trabalho não há resultados. Nesse sentido, eu concordo. Nós temos muito na nossa cabeça que nós precisamos sofrer para conseguir alguma coisa. Tem gente que acha que se não acordar às 5 horas da manhã e trabalhar o dia inteiro, não vai ficar rico. Tem gente que acha que precisa sofrer de médico em médico, fica que nem um hamster fazendo exame, os médicos fazem o que quiserem da gente. Em vez de irmos procurar um homeopata,
alguém da medicina ayurvédica que vai falar faz um detox. Vamos do início. Eu fui fumante durante muito tempo, estou com uma perda óssea. A hora que a minha dentista falou, você está com perda óssea, eu fiquei revoltada, porque a gente que cria as doenças, as nossas escolhas é que procedem de acordo, não é? Então, o nosso corpo físico, depois que bate nos 7 corpos, bate no nosso corpo físico, e nós temos que tomar uma atitude com relação a isso, novas escolhas, novas formas, pensamentos, para a gente se melhorar. E assim a gente vai batendo a nossa meta, que é viver melhor e não se deixar impregnar por essa energia tão pesada. Outro exercício que eu faço todo dia às 6 horas da tarde, a chama violeta transmutadora, que limpa karma, chips, obsessores, as malhas de ressonância, que nós trabalhamos muito também, tanto na terapia frequencial, que é um método que nós desdobramos os 7 corpos, junto com a nossa egrégora, e vamos trabalhando algumas curas. Nos registros akáshicos, nós limpamos malhas de ressonância, até para sair de padrões repetitivos de comportamento, não é? Porque não adianta você fazer uma leitura de registro akáshico, reiki semanal, terapia frequencial e continuar pensando e agindo da mesma forma. Nós temos a responsabilidade de nos melhorarmos. Rapadura é doce, mas não é mole, não. Voltando um pouco. Então, você pode ficar lutando a batalha Bolsonaro e Lula, ou o Jornal Nacional, como rezar para todo mundo, mentalizar o bem do planeta e pedir para o seu anjo da guarda à noite para entrar em contato com a verdade, trabalhar para a luz. Você pode galgar e trabalhar na Confederação Galáctica e tentar ajudar de alguma forma. Como que a gente vai fazer para esse pessoal que destrói o planeta, que cria guerra, que suga a energia dos outros e vive disso? Como a gente pode fazer para ajudar a melhorar essa situação? As pessoas que vibram nessas informações de caos, de desespero, de tragédia, não é para sermos alienados, mas presta atenção no que você assiste, nas músicas que você ouve. Esse pessoal malzinho aí, vamos dizer, draconianos, reptilianos, filhos não micaélicos que sugam nossa energia. Aqui é a mesma coisa, continuamos na queda do homem. É aquele amigo que você fala, eu vou dar um tempo na bebida, na carne, e ele fica te chamando para o churrasquinho. Em cima e embaixo é igual. Como que o povo que assiste o Jornal Nacional, que vai em baile funk, vai descobrir isso? Então, compartilhe esse vídeo aí com a galera para ver se essa ideia começa a brotar na cabeça das outras pessoas. Essa sementinha que você vai plantar aí na vida de alguém, tanto desse canal. Vou dar uma lista aqui dos canais. Mônica de Medeiros, junto com a Margarete Áquila, canal do Pava. Se você já é mais adiantado e quer a sua tampa da cabeça arrancada, Rodrigo Romo. Tem muita gente falando de espiritualidade, dessa elevação. Eu indico em muitos vídeos, muitos canais bacanas, filmes aqui no YouTube. Tem uma playlist com filmes do despertar, palestras, e a hora que você entra nesse campo de energia, você quer saber mais. É um processo magnífico. E você? Escreva aí nos comentários, participe. Namastê!